Imagine uma encruzilhada espiritual onde cada escolha molda seu destino eterno. Ser uma pessoa piedosa é um farol nessa encruzilhada, iluminando um caminho percorrido de maneira imensamente recompensadora. Este não é apenas um vídeo, é uma revelação, um despertar. A jornada com Cristo, frequentemente mal interpretada como um final, é na verdade um começo vibrante de transformações espirituais profundas. Estamos prestes a mergulhar em um oceano de mistérios divinos, desvendando os sinais sutis mais poderosos de uma vida verdadeiramente entregue a Deus. Prepare-se para ter suas crenças desafiadas e sua fé renovada enquanto exploramos juntos os sinais reveladores de uma alma que não apenas caminha com Cristo, mas também se transforma à sua imagem gloriosa. 3 sinais mostram que estamos caminhando no Espírito após entregarmos nossas vidas a Cristo e confessarmos como nosso Senhor e Salvador. Muitas pessoas têm a concepção equivocada de que isso é o fim de nossa jornada cristã. No entanto, na realidade, não é apenas o começo de muitas mudanças espetaculares que ocorrem com o tempo, à medida que continuamos neste caminho eterno. À medida que crescemos em nossa jornada com Cristo como crentes, há sinais visíveis e mudanças que confirmam nosso crescimento em Cristo e revelam se estamos no caminho certo ou não. Meu pai, como ministro do Evangelho, costumava dizer que o crescimento é um princípio, e acredito que isso seja absolutamente verdadeiro no sentido espiritual. Lucas, capítulo 2, versículo 52, diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos olhar para trás, para os sinais que mostram que você é uma pessoa piedosa. Sinal número 1. Você começa a buscar deliberadamente a Cristo e as coisas do Espírito. 1 João, capítulo 3, versículo 24, diz que aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. Assim, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. A Bíblia nos ensina que uma pessoa piedosa é alguém que vive sua vida de maneira agradável a Deus, dedicada a seguir Cristo, obedecer aos seus mandamentos e fazer a sua vontade. João, capítulo 15, versículo 5, diz: Eu sou a videira, vós, as varas. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Permanecer em Cristo significa estar ligado a Ele, mantendo uma conexão baseada no amor, confiança e obediência. O fruto mencionado nestes versículos representa a evidência de uma vida piedosa. É o resultado de nossa obediência à vontade de Deus e a manifestação do trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Uma pessoa piedosa produz frutos que glorificam a Deus e refletem seu caráter. Viver uma vida que persegue Cristo e permanece nele significa priorizar nosso relacionamento com Ele acima de tudo. As pessoas piedosas priorizam Cristo acima de serem amadas por este mundo, acima de serem aceitas por este mundo. Elas buscam conhecê-lo mais intimamente por meio da oração, leitura da Bíblia e comunhão com outros crentes. Obedecem aos seus mandamentos e esforçam-se para viver uma vida agradável a Ele. Quando verdadeiramente permanecemos em Cristo, ocorre uma transformação notável em nosso coração e alma. As coisas que antes desejávamos, as ambições e sonhos guiados por perspectivas mundanas, começam a mudar. Nosso coração passa a ter sincronia com o coração de Cristo, e nossos desejos se alinham aos dele. O desejo de amar torna-se predominante em nossa vida, um amor altruísta e sacrificial que busca o bem-estar dos outros antes de si mesmo. Esse é o tipo de amor que reflete o amor de Cristo na cruz, pronto para dar tudo pelo bem dos outros. Além disso, surge um ardente desejo de compartilhar o Evangelho com os perdidos, percebendo a urgência e a importância de espalhar as boas novas de salvação. Pessoas piedosas se destacam neste mundo porque não são influenciadas pelo amor deste mundo. Não estão preocupadas em acumular riquezas, fama ou poder para si mesmas, estão centradas no que está guardado no céu, com os olhos fixos nas coisas do alto. Elas compreendem que as coisas deste mundo são temporárias e passageiras, escolhendo investir no que é eterno. Além disso, pessoas piedosas não vivem com medo dos homens, pois entendem que Deus é a autoridade máxima.
Não são intimidadas pelas opiniões ou percepções dos outros, pois sabem que sua identidade está enraizada em Cristo. Estão seguras em seu relacionamento com Deus, buscando agradá-lo acima de tudo. Chegar a um lugar onde as opiniões das pessoas não nos prendem é uma jornada importante. Precisamos alcançar um ponto em que não estamos preocupados com a forma como as pessoas nos percebem, mas estamos totalmente focados em como Deus nos vê. Isso representa a verdadeira liberdade em Cristo, vivendo com um senso de propósito e direção, guiados pelo Todo-Poderoso, e alinhando nossos desejos com sua vontade perfeita. Viver uma vida que permanece em Cristo exige que nos entreguemos à sua vontade, vivendo não por nós mesmos, mas por Ele. Fundamentalmente, isso é o que as pessoas piedosas fazem, vivem por Cristo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz: Fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sinal número 2, o olhar de uma pessoa piedosa não está fixado em desejos carnais. Ela é conduzida pelo Espírito e anda pelo Espírito, mudando suas inclinações fundamentais. Andar pelo Espírito permite resistir aos desejos da carne, mudando a visão de mundo e resistindo aos desejos carnais. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, diz: Digo, porém, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfaçam aos desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A Bíblia deixa claro que os prazeres deste mundo são temporários, e aqueles que os buscam acabarão desapontados. Tiago, capítulo 4, versículo 4, nos adverte: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Portanto, quem escolhe ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Uma pessoa impia é aquela que está focada apenas no aqui e agora, vivendo por prazer, poder e posses, com pouco respeito por Deus e sua vontade. Elas perseguem as coisas deste mundo, pensando que trarão felicidade e realização duradouras. No entanto, a realidade é que essas coisas são passageiras e, no final, deixarão a pessoa impia vazia e insatisfeita. Mateus, capítulo 16, versículo 26, diz: Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem dará em troca de sua alma? Este versículo nos lembra que nossa alma eterna é muito mais valiosa do que qualquer prazer temporário ou posse que este mundo possa oferecer. Viver para os prazeres deste mundo é uma busca perigosa e, em última análise, fútil. O olhar de uma pessoa piedosa está em Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz: Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. As coisas deste mundo podem tentar o corpo carnal em que vivemos, mas o verdadeiro desejo de uma pessoa piedosa são as coisas eternas. Uma pessoa piedosa está preocupada em passar a eternidade com o Senhor. O olhar de uma pessoa piedosa está nas coisas eternas, não nas temporais. Como crentes, fomos chamados para viver com uma perspectiva eterna. Nosso foco deve estar nas coisas que importam na eternidade, não nos prazeres temporários deste mundo. Uma pessoa piedosa entende que esta vida é apenas uma jornada temporária, e que nosso destino final é a vida eterna com o Senhor Jesus. Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, nos lembra: Não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntem para vocês tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem destroem e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Uma pessoa piedosa entende que as coisas deste mundo são temporárias e desaparecerão, priorizando seu relacionamento com Deus, sabendo que é a única coisa que verdadeiramente durará.
Segundo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, fixamos nossos olhos, não no que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. Sinal número 3, uma pessoa piedosa produz frutos. Os frutos que produzimos indicam se somos verdadeiramente piedosos ou apenas tentamos manter as aparências. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, dizem: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É importante entender que ser uma pessoa piedosa não significa que somos perfeitos. É um processo de crescimento e transformação, e tropeçar e cair fazem parte desse caminho. No entanto, como pessoas piedosas, somos rápidos para nos arrepender e voltar para Deus, reconhecendo nossa necessidade dele. À medida que continuamos a crescer em Cristo, os frutos do Espírito se tornam mais evidentes em nossas vidas. Começamos a amar os outros mais profundamente, a experimentar alegria mesmo em circunstâncias difíceis, a ter paz que ultrapassa todo o entendimento, a ser pacientes com aqueles ao nosso redor, a mostrar bondade e dignidade para com os outros, a permanecer fiéis mesmo no meio de provações, a exercer mansidão em nossas interações e a ter domínio próprio em nossos pensamentos, palavras e ações. Ser uma pessoa piedosa não é fácil, mas é a jornada mais recompensadora que podemos empreender. Permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós resultará em bons frutos que glorificam a Deus e abençoam aqueles ao nosso redor. Que possamos todos, ao seguir a orientação das Escrituras, viver pelo Espírito e resistir aos prazeres passageiros deste mundo. Diante das advertências bíblicas, reconhecemos a importância de priorizar as coisas eternas sobre as temporais, mantendo nosso olhar fixo em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que o exemplo de uma vida piedosa, fundamentada na busca do tesouro celestial, inspire-nos a alinhar nossas vidas com a vontade de Deus. Reconhecemos que o processo de crescimento espiritual é contínuo e, embora possamos enfrentar desafios, confiamos na graça divina para nos sustentar. Ao produzirmos os frutos do Espírito, que possamos refletir o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Reconhecemos que a busca pela piedade não é isenta de dificuldades, mas, em nossa imperfeição, encontramos consolo na prontidão para nos arrepender e buscar a orientação divina. Que cada passo na jornada da piedade seja um testemunho do trabalho transformador do Espírito Santo em nossas vidas, revelando a verdadeira liberdade em Cristo. Assim, ao compartilhar esta mensagem, que ela alcance corações sedentos por fé, iluminando caminhos e fortalecendo a comunhão entre aqueles que buscam viver segundo a vontade de Deus. Amém. Não esqueça de se inscrever. Se você gostou, dê seu like e, se possível, compartilhe este vídeo. Uma palavra de fé sempre encontra alguém que precisa. Se você apreciou, escreva Amém.